mandou os documentos, mandou a foi checado. documentação. Lá na Prosperitar, em 48 horas, nós devolvemos essa análise. Então, se você encaminhar toda a documentação completa, que é a documentação básica, que é RG, CPF, comprovante de endereço, toda aquela documentação básica, né? Em 48 horas você tem a resposta É uma análise sistêmica ou é pelo teu É conhecimento? análise sistêmica. Ok. Tudo é dentro do sistema Caixa. Tá bom. Que é o mesmo sistema que você tinha perguntado, que roda também dentro da agência. Tá bom. Tá? Então, devolvemos em no máximo 48 horas. Fechou. Vou usar o Natan como exemplo. O Natan É aprovou. pré-aprovação ou é aprovação? A sua condição financeira é aprovação. Aprovação. Vale por quanto tempo? Por 6 meses essa aprovação. Do jeitinho que tá lá? Não mudando óbvio, por exemplo, o Natan ganha aí 6 mil por mês. Tá? E a esposa dele 4 mil, um exemplo. Tá. Ou vice-versa. Tá. Essa aprovação vai ficar por 6 meses, válida. No entanto, se o Natan ou a esposa do Natan não mudar a sua condição financeira da época que foi avaliada, Se tá? ele Isso é mudar, muito ele importante. tem a obrigação de informar? O que acontece? Se ele mudar, a gente vai chegar na última etapa. O que vai acontecer? Vai ter a checagem de Vai documentos. ter uma conformidade no final. Exato. Então, o Natan continuou, tá tudo certinho. Não falou nada. Não, ele passou pela primeira análise e tá dentro do mês ali, 2 meses, dentro dos 2 meses, tá? A segunda parte, que eu separo em 4 partes, então a primeira é a análise. Ok. Aprovou, tá? Tá. A segunda é a análise do imóvel escolhido pelo Natan. Ok. Então, o Natan escolheu o imóvel que, vou colocar o exemplo de 400 mil. Tá bom. Tá? E o que é a garantia dessa negociação? A garantia é o bem. Assim, quando você compra um automóvel, também a garantia é o bem. Se você não paga o automóvel que eles fazem, eles retomam. O imóvel é a mesma coisa. Por isso que o banco, ele leva o engenheiro dele. Leilão Caixa tá todo Leilão tá todo, infelizmente, né? Eu quero, quem sabe, se der tempo, a gente fala sobre isso ou deixa para um próximo podcast. A gente pode marcar um próximo, porque só para tratar de leilão. Então, o que acontece? O engenheiro da Caixa vai até... Então, o engenheiro nós não conhecemos também. Tá. Justamente para não entrar em fraude, essas coisas. Avalia o imóvel. Avalia o imóvel. O imóvel está ok, passou pela análise do engenheiro. Vamos para a parte de assinaturas de formulários. Tá. Que é a penúltima parte. Que depois que assina os formulários, vai para uma parte chamada conformidade. O que são esses formulários? Esses formulários são basicamente os formulários que o Natan autorizou fazer toda a transação financeira. Então, ele autorizou que fosse... contrato de alienação, deu ok na vistoria. Deu ok na vistoria. Ele autorizou, ele está autorizando que seja feito um financiamento no nome dele. Então, por mais que é óbvio que se ele está comprando, ele está autorizando, mas tudo precisa ser preenchido, tá? Ok. Então, a última... Tudo é registrado. Tudo devidamente, inclusive. Exato. Quando a gente trata de banco público, a gente precisa... Em geral, em todos os bancos dessa forma. Só que a Caixa, eu digo que é um pouco a mais, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado do que os demais bancos. Tá. Então, assim, o Natan fez toda essa parte, tá tudo ok, tudo assinado, vamos mandar para algo chamado conformidade. Eu costumo dizer que é como se fosse uma auditoria de toda a documentação utilizada no início do processo. Análise de crédito e análise do imóvel. Com certeza. E na análise do imóvel tem a análise do vendedor do imóvel. Tem. Nessa conformidade já é feito toda essa análise, tá? Digamos que o vendedor do imóvel tenha alguma pendência... Impedimento. Que seja impedimento de conseguir o financiamento. Ali já volta. Então, assim, quando o pessoal fala, aprovou, então agora já é certeza, a gente sempre brinca falando assim, ó, não sai espalhando, principalmente para quem vai invejar. Por quê? Espera passar da conformidade. Sim, quando eu compro um imóvel de uma construtora, eu sei que não vou ter essa dor de cabeça, mas se eu tô comprando um imóvel usado... de alguém, pode ser que tenha um processo litigioso, um processo trabalhista. Um trabalhista que recai sobre o imóvel. E você está comprando, por diversas vezes, são pessoas que não entendem do assunto jurídico para fazer uma análise no nome de quem está vendendo. Aquela vistoria do imóvel, análise do imóvel, antes de ir para a vistoria, é o correspondente que checou os documentos do imóvel, por exemplo, uma certidão negativa de ônus, uma certidão negativa no registro. Uma observação bem interessante que você fez. A Caixa, ela faz, óbvio, todo um filtro no vendedor e no imóvel. Porém, quem está comprando, passou por um corretor, o corretor, ele precisa fazer toda a análise documental. Certidão negativa do imóvel, quanto ao quê?
Prefeitura. Se tem condomínio, condomínio. Mas a vistoria não exige isso para ir lá? A vistoria, ela... Porque nos consórcios é assim. Não, a vistoria, ela faz toda a parte do imóvel, condição do imóvel. Não analisa isso, então? Então, por exemplo, energia. Vou dar um exemplo que às vezes pode parecer bobo, né? É isso. A pessoa está morando no imóvel, a depender da época, teve época que passou de 3 contas, precisa cortar. Sim. A depender da situação econômica, não pode cortar. Aí a pessoa entra no imóvel, tem lá 1 ano de energia. Se for caso, às vezes tem 1 ano de conta de água. Isso não é obrigatoriedade da Caixa, tá? Mas ônus com prefeitura no que diz respeito a IPTU e registro de imóveis... A Caixa vai se ater quando está em execução. Então, digamos, você está comprando um imóvel, tá? Para você entender melhor. Nós estamos em 2024, perfeito. Nós estamos já indo para o meio de 2024. Isso. A Caixa vai se ater às execuções fiscais. Então, por exemplo, tudo que for antes de 2024... vai olhar. Vai bater. Se tiver alguma execução já em andamento, vai barrar. Agora, você entrou em 2024... E não paguei nada no meu carnê de IPTU, por exemplo, desse ano. Por exemplo, desse ano. A Caixa não vai puxar isso daí, entendeu? Porque isso não vai ser impeditivo da transação. É só o que é impeditivo da transação. Isso é obrigatoriedade de quem? Do corretor. Na função de corretor, enquanto está vendendo o imóvel, fazer toda a parte de transparência para quem está comprando. Ou seja, pode dar certo, a Caixa aprovar e etc e tal. Acontece, e lá no meu próximo carnê de IPTU vir ter cobrar 2, 3 meses vigente do próprio ano, que às vezes pode acontecer. Tá? Ou seja, não tomei esse cuidado, vai pagar o comprador. Vai pagar IPTU, né? Energia, vai pagar 1 ano, entrar em brigas para pagar. Então, até a gente abrir um adendo que é muito importante, você ter um corretor que realmente tem cuidados e cautelas na hora da compra e venda, tá? Então, voltando aqui para essa questão. Então, foi para a questão da conformidade. Isso, assinaturas de formulários. Isso, então, assinou os formulários, toda a documentação encaminhada para conformidade. Essa conformidade é como se fosse uma auditoria da Caixa, tá? Final. Final. Então, bateu na conformidade, tá tudo condizente, comprador ok, vendedor ok, vai imóvel ok, emite um parecer conforme, emitiu, assina-se. Então, nós vamos chamar o pessoal para assinar a documentação final, o contrato final. Tem que ser dentro de uma agência Caixa? Olha, a gente prefere fazer dentro de uma agência. O pessoal gosta, fazer foto, tudo, a grande maioria prefere, mas não é necessário. Não, nós podemos fazer dentro do nosso escritório também. Mas já é tradicional Mas é tradicional nosso fazer dentro da agência Caixa, tá? Então, fez a assinatura, vai para a última etapa, que é a parte de escrituração. Tá? Eu vou voltar, eu vou explicar o que você me perguntou, se passa do tempo. Vai. Então, eu fiz um cenário ok, que deu tudo certo. Todo esse processo, quando todo mundo colabora, quanto tempo? Olha, lá... Todo mundo é todo mundo mesmo. Todo mundo. A parte da Caixa, nós fazemos em 20, no máximo 30 dias. Ok. Aí fora contando parte período cartório, que não tem como a gente... Sim, muda-se de município para município. Tá, mas a parte Caixa é de 20 dias, no máximo 30. Legal. Tá? Então, você acha que um processo, quando, na média, hoje, ele flui em quanto tempo? Nós já fizemos processo com 15 dias. Para pagar. Para pagar o proprietário, sim, coloca 20, 30 da Caixa, mais uns 15, 20 do cartório, 40 dias para pagamento. Tá? Algo importante. Quando quem está vendendo recebe, só quando volta do cartório averbada a documentação. Para a Caixa. O que significa isso para quem não entende? Vamos lá. Eu assinei, então tá todo mundo indo lá no dia, comprador, vendedor, foi e assinou. É naquele dia que assina na agência que quem tá vendendo recebe? Não. Esse contrato, ele vai passar pela esfera da escrituração, que é prefeitura e cartório. O cartório é a última etapa. O cartório notificando a prefeitura, então, né? a primeira prefeitura, por último cartório. Tá? Então, o último processo é o cartório. O que o cartório faz? Ele averba a hipoteca. Tá. Então, o cartório averbou a hipoteca, informando dentro da matrícula que o novo proprietário é o Natan. Isso. A documentação volta para a Caixa e em 5 dias úteis aí vai estar na conta de quem vendeu.